Essa aula é talvez uma das mais improváveis para você e uma das que mais me traz satisfação de todas. A gente vai falar aqui sobre os estereótipos. E claro que a gente vai entrar no conceito dos estereótipos de beleza. Para quem não sabe ou não se lembra, eu sou formada em design de moda, em design de moda desde 2010. E o meu trabalho de conclusão de curso não foi um trabalho de produção de coleção, ao contrário da maioria das designers, foi uma monografia cujo tema era os estereótipos da moda, a embalagem da beleza. E nesse trabalho eu desenvolvi pesquisas a respeito dos conceitos, do conceito de estereótipo e de como ele se constrói na sociedade, como isso influencia toda a nossa dinâmica de vida relacionada à beleza. Então, para começar, hoje é uma aula um pouquinho mais densa, com conteúdo, mas eu vou tentar deixar ele o mais mastigadinho possível para trazer só aquilo que realmente vai te auxiliar nesse momento a compreender o que você precisa compreender e seguir nos passos adiante, tá? Então vamos lá. A palavra estereótipo, ela tem uma origem na etimologia grega, tá? A origem etimológica dela é do grego e significa estéreos, que é rígido, e tipo, que é tipo mesmo, mas significa marca. E ela foi uma solução encontrada no século XVIII para conseguir reproduzir muitas páginas escritas. Então você imagina o seguinte, pensa lá naquela máquina de datilografar. Sabe que aquela máquina de datilografar tem aquelas letrinhas, Então você pensa que seja mais ou menos aquilo ali. Então a gente tinha um painel móvel com as letrinhas separadas e aí a pessoa encaixava as letrinhas ali e cada uma delas formaria as palavras e ele conseguiria reproduzir aquelas páginas escritas muitas e muitas vezes sem ter que começar tudo de novo ou fazer manual. Quando a gente compreende essa origem, a gente já começa a ter clareza de que o estereótipo foi algo criado para manter um padrão reproduzido de forma rígida por muitas e muitas vezes. Agora vamos trazer aqui para nossa área da beleza. Quando a gente vive numa sociedade que tem essa contextualização do estereótipo e a gente é induzido a entrar nessa cultura, induzido a estar dentro de uma ideia de padrão, de rigidez, de beleza, de conceituação, de estilo, automaticamente a sua liberdade, a sua individualidade e autenticidade são prejudicadas, porque esse conceito do estereótipo faz com que a gente tenha um entendimento de que a beleza só é válida se ela cumprir um padrão, pré-estabelecido, rígido e fixo. Isso não é verdade, mas a gente foi levada a acreditar que essa era a verdade. Então, o estereótipo tem sim o seu local de valor, tá, gente? Não vamos pensar que o estereótipo é de todo mal, não. Porque, como a gente vive numa era de muita informação, isso em 2010 nem era tanta informação como a gente tem hoje, com tantas mídias, Naquela época eu usei como referência revistas e outdoors, gente. Outdoor hoje nem é referência de nada mais, nem tinha YouTube como a gente tem hoje, nem tinha as mídias sociais. Enfim, como a gente tem esse acesso ao smartphone, no momento que traz uma enxurrada de conceitos e informações que são bons, mas que também são ruins. Então a gente tem que ter uma dosagem, a gente tem que saber medir e interpretar certinho isso. Mas, o que acontece? Como a gente tem essa enxurrada de informações, os estereótipos eles ajudam a gente a categorizar as coisas. Então eu olho ali uma peça, sei lá, imagina aí qualquer coisa, o formato de um carro. Se eu vejo o formato de um carro, eu sei que o formato de um carro tem o formato de um carro, quando eu vejo qualquer outro carro passando, eu já sei que aquilo é um carro, Então a gente tem aí um padrão de formato de um carro, que é uma carcaça de metal, 4 rodas, geralmente 2 ou 4 portas, tem vidro, tem um volante, eu sei que aquilo ali é um estereótipo de um carro. A imagem que um carro tem, em geral, se apresenta daquele jeito. Uma moto também tem uma carcaça, mas aí tem 2 rodas. Aí eu não consigo mais ter
o mesmo entendimento que eu tenho de um carro, que eu tenho de uma moto. Quando eu vejo uma moto, eu já sei que a moto é uma moto e que o carro é um carro. Ok, até aí tudo bem, tudo simples, tudo tranquilo, gostosinho. O problema é quando a gente começa a querer colocar as pessoas de forma objetificada. Eu não posso chegar e classificar um indivíduo como um outro indivíduo, porque eles são indivíduos distintos, eles não são objetos. Não é algo inanimado que eu vou colocar tudo dentro de uma carcassinha só. Eu vou colocar tudo dentro de um pacotinho e dizer que aquilo ali é coisa X. Então eu não posso cair no equívoco de falar, não, só é bonito um cabelo liso. Porque eu coloquei ali a carcaça objetificada de que só o cabelo liso é bonito. Eu estereotipei a beleza de um cabelo dado como referência um cabelo liso. Então eu tô, ok, o cabelo é inanimado? É inanimado. Mas ele está habitando dentro de um indivíduo, né? Ele habita a cabeça de uma pessoa. E essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa é um ser humano e ser humano tem emoções. Ele não é um objeto, ele não é inanimado. Ao contrário do cabelo, que na verdade quem aí tá com cabelo natural sabe que nem o cabelo é inanimado, porque cada dia ele apresenta um comportamento diferente, não é mesmo? Então, dentro do contexto original do estereótipo, ele tem sim a sua referência de valor como um facilitador da comunicação não verbal. Então, ele facilita a nossa linguagem, né, a nossa comunicação no dia a dia, porque ao identificar algo, por exemplo, um outro estereótipo, a ambulância vermelha, e ela tem sirene. Eu tô aqui fazendo comparações não literais, tá, gente? É só mesmo para vocês conseguirem compreender. Porque quando a gente fala de estereótipos que são de sentimentos, de coisas não palpáveis, é um pouco mais difícil da gente harmonizar esse entendimento. Então, imagina aí, quando você vê, você escuta uma sirene e indo na direção, e aí você olha no retrovisor e tem lá algo vermelho, você já sabe o quê? Que é uma ambulância. Se você sabe que é uma ambulância, você sabe que tem alguém precisando ser resgatado. Ou mesma coisa com o carro de bombeiro. O carro de bombeiro ele vai vir, ele tem uma cor padrão, ele tem um formato padrão e ele tem uma comunicação padrão sonora para você identificar que é um carro de bombeiro, assim como carro de polícia, enfim. Toda vez que você escuta, você já imagina o quê? Tem alguém em apuros. Se tem um carro uma ambulância tocando, você já sabe que tem alguém em apuros, ou tem até alguém ali dentro já, né? Geralmente acho que só pode ser ligado quando tem alguém dentro. Então você sabe que tem alguém precisando de ser resgatado. É uma comunicação que eu consigo comparar com o estereótipo, porque automaticamente eu já entendi. Eu não precisei ver ali que tem alguém dentro em apuros. Eu já sei que se eu tiver no meu carro eu preciso abrir passagem, né? Então a gente criou ali uma linguagem, a gente criou uma comunicação não verbal, porque ninguém foi falar até você, dá licença aqui porque tem uma pessoa doente, uma pessoa acidentada que precisa ser atendida com urgência. Não, você ouviu a sirene, aí você viu que era aquele carro e você automaticamente abriu passagem porque você já sabe isso. E o estereótipo funciona desse mesmo jeito. Você cria referências de conceitos a partir de uma ideia ou de uma imagem ou enfim, de algum conceito. Você liga um conceito com uma ideia, com um contexto. Você cria uma relação para isso. O que realmente, dentro da nossa sociedade, facilita muito o nosso entendimento e a nossa comunicação. Mas quando a gente fala de indivíduo e de beleza, a gente perde toda a pluralidade que a gente teria por conta desse conceito que foi impregnado pra gente, não é mesmo? A gente vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula, que a gente vai falar de mídias, de revista e de comunicação digital.